Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro, né? A gente está aqui se encontrando mais uma vez para dar continuidade às nossas reflexões a respeito da prevenção e do enfrentamento ao suicídio, que esta é a essência do Setembro Amarelo, né? Foi para isso que foi criada, né? Que foi vivida quando a gente contextualizou no primeiro encontro, né, e vem contextualizando nesses encontros. E hoje, né, mais do que nunca, a gente vai continuar falando sobre isso, porque é importante sempre falar a respeito disso, para a gente começar a olhar para isso, enfrentar ou prevenir, porque o suicídio se abala com a vida de todos os envolvidos e de toda a humanidade. Por mais que tenham percepções diferentes ao longo da história, teve um percurso, mas ela compromete a vida de alguém. Então, por isso é importante a gente sempre falar. E nesse conto de hoje a gente vai falar um pouco sobre os fatores de riscos para o suicídio. Isso seria, quais são os fatores que podem surgir e pode ser iminente, um risco eminente para que o suicídio ocorra. Ou seja, quais são os fatores para o suicídio acontecer? Antes de mais nada, a gente precisa ter clareza uma coisa, né? A partir desse percurso todo que a gente fez. A gente tem que olhar o ser humano hoje, principalmente a ciência contemporânea, vem cada vez mais buscando integrar o ser humano, né? Então a gente não tem, como a gente tinha falado, né, até no segundo episódio, que a gente não pode olhar o suicídio, né, de uma forma isolada, só apenas no aspecto psicológico, né? Tem outras coisas que envolvem, e isso tem a ver com a nossa dimensão humana, né? Hoje a gente diz que nós somos os seres psicossocial e espiritual no sentido mais amplo, que não tem nada a ver com essa questão de religião A ou B, né? Mas espiritual no sentido de relação com essa dimensão do espírito, da relação com o transcendente ou não, né? Então, a gente é isso tudo, né? Nós somos esse organismo vivo que temos as características, né? Somos corpo, mente, social a nível de relação, de economia, né? Espiritual. Então, a gente é tudo isso junto e misturado. Então, não dá para a gente olhar os fatores de riscos do suicídio apenas no aspecto psíquico. Então, tem muitas coisas que envolvem, né, e que afetam o nosso processo mental, né? Então, isso é muito importante a gente ter clareza de que o suicídio, para a gente entender as causas do suicídio, a gente tem que ter clareza que não existe uma causa única e isolada em se tratar de suicídio, e sim é um fenômeno multidimensional. Então envolve várias dimensões da vida humana, como ambiental, social, fisiológico, genético, psicológico. Então, tudo isso envolve, né? Então, falar de fatores de risco, a gente tem que olhar sobre essa perspectiva integral, ou seja, as várias dimensões que envolvem o ser humano e que pode provocar um risco iminente para o suicídio, porque saúde mental tem a ver com isso também, né? Quando essas instâncias, essas dimensões, alguma dessas dimensões não está bem vivida, então isso afeta o nosso psicológico. E dependendo da intensidade que isso acontece, então corre-se um risco de
acontecer de baixa motivação, desinteresse pela vida, né? E aí vai cada vez mais ficando evidente o risco de alguém cometer suicídio. Então, vamos começar a olhar esses fatores de risco, né? Quais são essas dimensões e quais são esses fatores que podem ser um fator de risco para uma pessoa cometer suicídio, né? Vamos lá, né? Então, vamos citar algumas dimensões aqui a partir das reflexões do Ministério da Saúde, que foi através de pesquisas, né, com os profissionais, né, e trazer um pouco esses fatores de risco, né, dentre elas os transtornos mentais, os indicadores sociodemográficos, os indicadores psicológicos, as condições clínicas e por aí vai, não é? Segundo o Ministério da Saúde, né, nas publicações do Ministério da Saúde, então os fatores de risco são: primeiro, os transtornos mentais. Pessoas que têm transtornos de humor, como por exemplo depressão, né? O pensamento suicida é um dos sintomas de uma pessoa que tem depressão. Então, se tem depressão, ele é iminente. Tende, dependendo, né, a cometer suicídio, ter pensamento suicida também, né? Transtornos mentais e de comportamentos decorrentes ao uso de substâncias psicoativas, como por exemplo o alcoolismo, né? Uma pessoa que é alcoólatra corre muito risco, né, de atentar contra sua própria vida, né? Porque o alcoolismo é para tentar dar conta de algumas questões que estão em sofrimento, certo? Transtornos de personalidade, como borderline, narcisista e antissocial. Pessoas com esquizofrenia, né, dependendo do tipo de esquizofrenia que possa ter, pode tender a ser um fator de risco. Transtornos de ansiedade e comorbidade potencializada de risco, como alcoolismo junto com depressão. Quando juntar duas comorbidades que potencializa risco, né? E aí vem, por exemplo, alcoolismo junto com depressão. São duas coisas que, olha, não são legais, né? E quando se junta, pei, né? Outro fator de risco é os indicadores sociodemográficos, como a maioria dos casos que ocorre depressão são com o público masculino. As faixas etárias entre 15 e 35 anos e acima de 75. Residentes de áreas urbanas, pessoas desempregadas, principalmente perca recente de emprego, aposentados, isolamento social, solteiros ou separados, ou migrantes, né? O processo de imigração, dependendo dos países, são bem dolorosos de vivência, né? Os indicadores psicológicos, como perdas recentes, perda de figuras parentais na infância, dinâmica familiar conturbada, que vive situação de violência doméstica, né? Reações de aniversário, né? Umas reações que são um pouco, como é que eu posso dizer, reacionais, porque geralmente quando a gente come a gente fica feliz, tal, né? Mas quando é o contrário da alegria, ou quando gera alguma tristeza, então a gente tem que ficar atento a isso também, né? Personalidades com traços de impulsividade, agressividade, né? Tem uma tendência, né, é um fator de risco para a questão do suicídio, né?
Condições biológicas também, né? Doenças orgânicas, dor crônica, lesões perenes, epilepsia, trauma medular, AIDS, neoplastia. Então, isso aqui é um pouco dos fatores de risco que pode acontecer para o suicídio acontecer, né? Segundo o Ministério da Saúde, né? Por exemplo, nos idosos, a questão quando traz isolamento social, né? Nos idosos, por exemplo, né? A solidão, a perca de vínculos, os maus tratos, o abandono, pode constituir fatores de vulnerabilidade para o suicídio, certo? Sem contar também que os principais fatores de risco para o suicídio é o histórico dessa tentativa e algum transtorno mental, certo? Isso é um pouco para a gente entender que a gente não pode olhar o suicídio de forma isolada. Então tem várias dimensões que envolvem, né? Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, pessoas em situação de rua que vivem numa condição de subhumanidade, né? Existe uma pessoa que já teve situações de atender pessoas em situação de rua, principalmente grupo masculino, né? De que entra no estado depressivo e às vezes chegam numa explosividade tal, né, que chegam a pensar em se matar, né? Teve pensamento suicida, começa a ter início de depressão pelas condições, o impacto de estar na rua gera, né? Teve situações de atendimentos assim, né? Dessa condição de subhumanidade pode gerar um sofrimento psíquico e de adoecer e de começar a ter suicídio, né? Principalmente ter essa coisa dessa construção do gênero masculino, né? Essa questão dessa questão do trabalho, né? Do desemprego, né? E essa situação de vínculos rompidos com a família, as relações foram quebradas ao longo da sua história. Então, tudo isso conta, né? Como um fator de risco, né? Eles viver nessa condição de subhumanidade. E sem citar outros exemplos do nosso cotidiano, como pessoas que vivem a exploração do trabalho, né? Por exemplo, uma mulher cis de 29 anos, preta, que tem altas horas de trabalho, que levam altas horas de pegar transporte, ônibus, e vê aquela rotina ao estado da vida urbana, e às vezes ela está ali por necessidade, por obrigação, né? E às vezes batalha para concluir uma graduação, né? De conseguir objetivos de vida. A rotina, né, e a situação de vulnerabilidade social também conta, né, para a gente ser olhado dessas dimensões que pode gerar sofrimento psíquico, adoecimento, pode gerar tristeza profunda, desinteresse pela vida, insônia, né, o excesso de cobranças ao longo do processo do seu trabalho, às vezes a sua relação com o trabalho não é legal, né? Às vezes por não ter espaços de lazer, de cultura, de não ter acesso a direitos básicos da vida, né? A gente precisa olhar essas questões de fatores de risco nessa perspectiva de multidimensional, né? Muitos estudos, né, falam, né, que somos o corpo transdisciplinar, porque a gente é um ser cultural, psique, tem a questão de raça, gênero, trabalho,
sua relação com o território, né? Pessoas que, por exemplo, foram despejadas, né? Tem um depoimento de galera que foi despejada na ilha de Mercedes pela questão da vinda de um complexo industrial, né, próximo, e que entrou em depressão, tá? Então isso requer da gente uma outra reflexão sobre saúde mental e sobre o cuidado em relação ao suicídio, né? Que isso repercute também de olhar de como a gente vai enfrentar e como a gente vai prevenir o suicídio. Porque a gente é isso, a gente é tudo isso, a gente é um ser biopsicossocial, espiritual, cultural, a gente é atravessado pela questão da raça, de gênero, questão do trabalho, que tem a ver com o socioeconômico, tem a questão ambiental, territorial, que a gente se relaciona. Então, tudo isso nos afeta e faz parte de nós. E quando essas dimensões não estão bem assistidas, isso gera sofrimento psicológico, isso gera dor. E dependendo desses fatores de risco que eu citei, a gente pode sim ter uma percepção de ser alterada, desinteresse pela vida, perder o sono, ficar irritado, desanimado, desesperado, e chega no nível que possa cometer o suicídio. Tá bom? No próximo encontro eu vou especificar a questão mais psicológica, né? Tô aqui com o psicólogo, claro que a gente vai olhar de uma forma integral a saúde mental, né? E no próximo encontro eu vou trazer a especificidade dos aspectos psicológicos para aí a gente olhar como funciona esse processo interno, para aí a partir daí a gente refletir sobre o cuidado, né? De como a gente vai enfrentar e como a gente vai prevenir. Tá bom, meu bem? Tá bom, gente? Então, deixa aí seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, que eu acredito que nos últimos vídeos, né, a gente vai trazer a perspectiva de esclarecimento de dúvidas que vocês possam perguntar. Vocês deixam no seu comentário o que vocês não entenderam, o que vocês gostariam de perguntar, o que vocês gostariam de saber sobre isso. E convido vocês mais uma vez a gente ter uma roda de conversa no dia 18, às 3 horas da tarde, né, junto com a galera, com a juventude, o pessoal do Maracatu Alferes da Praia, né, que eu estou aqui nessa representação enquanto psicóloga, de fazer esse convite e de a gente estar junto, se encontrando e falando, né, e a gente vai tocar na questão específica da pandemia, tá bom? É isso. Até já já.